Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Nós vamos hoje falar sobre Mateus, no capítulo 1. Temos muitos nomes por aqui, é a genealogia de Jesus, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E também sobre o nascimento dele, como é que foi isso, que é como que isso aconteceu, segundo o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Jesus Cristo, mas segundo a perspectiva de Mateus. Mateus, ele foi um discípulo de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus Cristo, ele era o coletor de impostos lá na Palestina, mas Jesus Cristo o chama e ele passa a seguir Jesus Cristo e deixa todas as coisas que ele tinha para seguir Jesus Cristo. Ele tinha condições financeiras melhor do que muitos da região naquela época. E mesmo assim, ele deixou tudo isso para seguir Jesus Cristo em prol da missão que Jesus Cristo trouxe para a vida dele. Mateus, ele coloca Jesus, ele nos mostra Jesus como o Messias esperado, porque durante o percurso da história bíblica, a gente vai notar que em muitos momentos os judeus, eles estão esperando, né, os hebreus, eles estão esperando o Messias, né, o Salvador, que traria a paz. Há uma divergência na forma que eles veem, porque os judeus sofreram tanto no processo, os hebreus eles eram sofrendo durante todo o percurso da história, e então eles esperavam então que esse Messias ele seria esse grande guerreiro salvador. E Jesus de fato é esse homem que vai vir para trazer paz de verdade para nós. Ele vai voltar. Só que eles esperavam naquele momento que Jesus fosse já fazer essa paz acontecer. Então, não foi assim naquele momento, porque Jesus Cristo ele veio para trazer a redenção de todo o povo, a unificação de todo o povo, né? Para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus, acesso irrestrito, né? Hoje em dia nós não precisamos mais de alguém para interceder por nós, porque Ele mesmo vai fazer isso por nós. O véu foi rasgado, né? Então, de alto a baixo, o véu foi rasgado, né? Quando Jesus Cristo entregou a vida dele. E que isso quer dizer? O véu no sentido onde nós antes precisávamos de um intermediador para falarmos com Deus. Agora a gente não precisa mais disso. Nós temos acesso irrestrito aos Santos dos Santos, que é falar com o Pai. Nós temos isso porque Jesus Cristo morreu. Antes nós não tínhamos, mas agora nós temos. Antes, que eu digo, das pessoas que vieram antes, né, da morte de Jesus Cristo. Mateus, ele escreve sobre Jesus Cristo, colocando ele como esse Messias e como o rei dos judeus. Jesus Cristo, ele é não só o rei dos judeus, mas o rei mesmo de todos nós. E o reino dele vai vir. E Jesus Cristo, ele vai trazer esse reino quando ele retornar para nos buscar. Aqueles que o escolherem terão acesso a esse reino, né? Vou fazer uma oração para a gente iniciar o texto bíblico. Amém? Obrigada, Papai do Céu, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos por cuidar da nossa saúde, da nossa vida. Guarde cada pessoa que está assistindo esse vídeo e aonde que a sua palavra precisar chegar, Senhor. Que o Senhor leve com todo o amor e com toda a misericórdia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Então, a genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, a qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde.
Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Nota aqui nessa genealogia que Mateus não se importou aqui de esconder alguns fatos, não. E um dos fatos interessantes que ele não esconde é o fato de, aqui no versículo 6, que Jessé, né, gerou o rei Davi, mas o rei Davi é Salomão de quem? Da mulher que fora a esposa de Urias. Urias foi o homem que o próprio Davi mandou matar, entendeu? Para ficar com ela. Então, Deus não se importa aqui de ficar fazendo a gente ter uma boa imagem, não. Jesus Cristo, ele é filho adotivo de José, isso é muito importante, tá? Amém? Ele é gerado de uma mulher, mas ele é filho adotivo por parte de José. Então, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Olha, pessoal, nós temos aqui um anjo aparecendo para José. Eu gosto muito dessa história, porque um anjo aparece para José para dizer para ele: José, fica tranquilo, o que está dentro dela é do Espírito Santo. A Maria não fez nada para te desonrar. O que está nela é do Espírito Santo. E o Espírito é santo. O Espírito Santo, ele jamais faria algo que não é santo. E essa é a primeira coisa que o nome do Espírito Santo carrega: a santidade, a verdadeira santidade. Então não precisa se preocupar, José, porque o que nela está é o Espírito Santo. Maria nunca te desonrou. Maria nunca foi tocada por outro homem. Vejam José, que homem é esse, né? Que tipo de homem é esse? Mesmo ele pensando, será que ela fez algo? Porque imagina isso, né? Do nada aparece grávida, e ele sem a querer infamar, ele não queria prejudicá-la. Olha que homem é esse, naquela época onde uma mulher ficar com um homem antes do casamento geraria, ela poderia ser apedrejada por isso. E, no entanto, José escolheu amá-la mesmo assim. E eu digo, ele quis ir embora. Se não fosse o anjo, ele teria ido embora, não querendo infamar. Então, veja só o que José fez. Que homem incrível é esse? Ele foi obediente à voz do Senhor e depois mostra aqui que, despertado do sono,
fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas olha, contudo, não a conheceu. E a gente pensa, não a conheceu? Peraí, ele não a conhecia, ele não sabia, mas esse conheceu aqui está sendo especificamente em questões de contato físico, né? Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E eu amo o falar de José, eu gosto muito da passagem de José, de ver como ele age. Mesmo quando ele se sentiu prejudicado, mesmo quando ele sentiu que algo, né, que provavelmente na mente dele ali, ele pensa, essa mulher me enganou, ela me traiu. Mesmo assim, ele não quis infamar o nome dela, ele não quis prejudicá-la. Então, para mim, ele é alguém que é realmente diferenciado. Não foi à toa que Deus escolheu ele para ser o pai adotivo de Jesus Cristo, né? Ele é o pai do Filho de Deus. Não foi à toa. Amém? Amém. Eu agradeço. Hoje foi uma leitura mais rápida, mas a gente vai continuando aprofundando e vamos lendo juntos. É importante vocês também leiam a Bíblia de vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a casa de cada um, para que o Senhor cresça e nós possamos diminuir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.